Às vezes, tomamos decisões erradas sobre quem vamos namorar ou o filme que escolhemos assistir. Mas, às vezes, tomamos decisões muito ruins. Por exemplo, Thomas Austin não considerou as consequências de introduzir coelhos na Austrália, o que teve consequências catastróficas. E a NASA sabia que o Challenger tinha problemas no O-ring, mas decidiu lançar o ônibus espacial de qualquer maneira. Sem contar nas 12 editoras que rejeitaram Harry Potter e a Pedra Filosofal de J.K. Rowling. Sendo que desde sua primeira impressão, em 1997, os livros de Harry Potter quebraram recordes de publicação. No vídeo de hoje vamos conhecer as 10 piores decisões que foram tomadas na história. 10. Uso da talidomida como tratamento para enjoo matinal. A talidomida foi introduzida no início dos anos 1950 como um sedativo seguro de venda livre e passou a ser prescrita para mulheres grávidas como tratamento para enjoos matinais durante os anos 1950 e 1960 em 46 países. Em 1961, porém, os efeitos negativos da droga estavam se tornando evidentes. Os bebês nasciam com deformidades graves. Os bebês afetados geralmente nasciam com braços ou pernas encurtados e com mãos e pés semelhantes a nadadeiras. Alguns bebês nascem com outros defeitos, como olhos, orelhas, corações e outros órgãos mal formados. Quando o fabricante finalmente retirou o medicamento, cerca de 100 mil mulheres grávidas o haviam tomado e cerca de 40% dos bebês expostos ao medicamento morreram, durante a gravidez ou logo após o nascimento. A talidomida tem seus usos, mesmo que sempre com o risco de defeitos congênitos graves ou mortalidade infantil. É aprovado para uso como tratamento para mieloma múltiplo, que é um câncer de sangue e medula óssea, bem como tratamento para lesões de pele associadas à hanseníase, e pesquisas estão em andamento sobre seu potencial tratamento para outros tipos de câncer, complicações relacionadas ao HIV e doenças autoimunes. 9. A Mars recusou aparecer em E.T. foi um filme de grande sucesso de Steven Spielberg em 1982. E pode ter gostado de doces, mas aqueles doces marrons, laranja e amarelos que ele estava comendo não eram os famosos M-Mestre. Poderia ter sido M-Mestre, mas a Mars, empresa fabricante do chocolate, perdeu a chance de usar seus doces em E. O extraterrestre, quando Spielberg perguntou. Em vez disso, a Hash inteligentemente interveio com Reis Species quando a oportunidade apareceu. A sorte de saber quando dizer sim? As vendas de Rice SPC saltaram 65% em junho de 1982, o mesmo mês em que o ET foi lançado. 8. Decca Records se recusou a assinar com os Beatles. Acredito que até as pessoas mais jovens saibam que foram os Beatles. Em 1962, Dick Hove, um executivo da Decca Records, achava que os grupos de guitarra estavam sem graça. No dia de ano novo daquele ano, os Beatles, embora naquela época Pat Best fosse o baterista e eles se autodenominavam Silver Beatles, fizeram um teste para o produtor da Decca Records, Tony Meehan. Um mês depois, quando Dick Hove ouviu a fita de audição, 15 faixas em uma fita de áudio de 12 polegadas, ele desistiu de assinar com a banda. Acontece que Dick Hove estava enganado. Os Beatles assinaram com a EMI e lançaram seus primeiros 8 álbuns pelo selo Parlophone. Estima-se que a banda faturou 38,5 milhões de dólares no final do verão de 1967. Apenas um ano depois, em 1968, eles lançaram sua própria gravadora, a Apple Records. 7. Enchendo Hindenburg com hidrogênio. Na década de 1930, havia o sonho de aeronaves comerciais transportando passageiros através do Atlântico em pouco tempo, apenas 60 horas. As viagens em dirigíveis comerciais estavam ganhando popularidade, e o Hindenburg foi o maior Zeppelin já construído. O dirigível tinha 3 vezes o comprimento e o dobro da altura de um Boeing 747 de hoje, tudo envolto em uma membrana de tecido pintado de prata. Em maio de 1937, durante sua tentativa de atracar, o transatlântico de luxo pegou fogo acima da Estação Aérea Naval de Lakers, em Nova Jersey. Em 37 segundos, o Hindenburg foi destruído pelo fogo e 36 dos 97 passageiros e tripulantes morreram. O que deu errado? Algumas coisas. Em primeiro lugar, o Hindenburg foi abastecido com hidrogênio, um gás altamente inflamável, em vez de uma alternativa a menos combustível, como o hélio.
O Zeppelin poderia ter sido atingido por um raio? Ou talvez, o alumínio em pó na tinta tenha contribuído para a explosão. A principal teoria de hoje sugere que a combinação de vazamento de gás hidrogênio, como de uma válvula ou fio quebrado ou com defeito, pode ter provocado o incêndio quando a tripulação soltou as cordas de aterrissagem do navio. 6. Napoleão invadiu a Rússia. Todo mundo sabe como essa história termina. Em junho de 1812, Napoleão invadiu a Rússia com um dos maiores exércitos já reunidos para a batalha e estava tão confiante em sua vitória que apostou que a guerra não duraria mais do que 20 dias. Não era necessariamente a Rússia que Napoleão queria, era a Índia. Mas devido a infestações de piolhos e subsequentes infecções por tifo, escassez de alimentos, temperaturas congelantes e tropas russas, o grande Armei não conseguiria passar de Moscou. Mais de 600 mil homens do Império de Napoleão marcharam em direção à Rússia, mas pouco mais de 100 mil ficaram lutando no início de setembro de 1812. No final, Napoleão foi escoltado por tropas russas de volta à França. 5. O atalho da caravana Donner. Em abril de 1846, um grupo de cerca de 90 pioneiros em cerca de 20 carroças seguiu os irmãos Jacob e George Donner em direção ao oeste, de Illinois à Califórnia. A corrida do ouro na Califórnia demoraria mais 2 anos, e o Donner Party, inexperiente no deserto, estava entrando em território desconhecido. Eles começaram sua jornada na California Trail, uma conhecida rota de vagões para o oeste, mas decidiram tentar uma rota alternativa mais curta. Por causa das temperaturas congelantes e do terreno acidentado e montanhoso, o atalho que eles esperavam acabou sendo longo e mortal. O Donner Party, como é chamado, é muito conhecido nos Estados Unidos, embora nem todos saibam os detalhes de sua jornada. O que eles são mais conhecidos, no entanto, é a questão de terem praticado canibalismo em massa nas montanhas nevadas de Sierra Nevada para sobreviver. 4. As muitas escolhas ruins do Titanic. Mais de um século atrás, o RMS Titanic zarpou em sua viagem inaugural pelo Atlântico Norte. Mas apenas 5 dias depois da viagem da Inglaterra para a cidade de Nova York, o transatlântico de luxo colidiu com um iceberg na costa de Newfoundland, consumida pelos danos que ela afundou, matando mais de 1.500 passageiros e tripulantes. Vários erros foram cometidos que coletivamente levaram o Titanic ao seu trágico fim em abril de 1912. Primeiro, não havia regulamentos de segurança para um navio tão grande quanto o Titanic. Além disso, ele não carregava equipamento de segurança adequado. Por exemplo, havia apenas 16 botes salva-vidas, o suficiente para apenas cerca de um terço da metade dos passageiros a bordo, e os membros da tripulação não estavam preparados com binóculos ou iluminação adequada. Sem contar que o Titanic não foi testado. Claro, eles revisaram o equipamento da nave, mas nunca foi testado, não foi comprovado. A tripulação não estava totalmente a par do transatlântico, seus equipamentos, como o sistema de mensagem sem fio Marconi de última geração e seus procedimentos de emergência. Apesar de quão despreparado o Titanic estava operacionalmente, pode ter sido um simples erro humano que acabou causando o desastre do iceberg. 3. Hitler invadiu a Rússia. Foi uma batalha de gigantes, e a maior invasão militar da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista contra a Rússia comunista. Mas a guerra entre Alemanha e Rússia seria a primeira grande derrota terrestre para Hitler, e essa derrota é considerada o início do declínio da Alemanha nazista. Em junho de 1941, Adolf Hitler quebrou o Pacto de Não Agressão assinado em 1939 pela Alemanha e a União Soviética ao invadir a Rússia com um exército de mais de 3 milhões de homens. Joseph Stalin, pego de surpresa, encontrou seus militares sobrecarregados pelo ataque alemão. Durante a primeira semana da invasão, houve 150 mil baixas entre as tropas soviéticas. Em outubro daquele ano, as tropas alemãs haviam feito 3 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos. As tropas alemãs chegaram a Moscou em dezembro de 1941, mas a guerra estava demorando mais do que o previsto, roupas, alimentos e suprimentos médicos estavam se esgotando. Quando as tropas soviéticas reagiram com força para evitar que Moscou caísse, os nazistas falharam em tomar Moscou. 2. O cavalo de Troia. Diz a lenda que a guerra de Troia já durava uma década, quando os gregos planejaram enganar os troianos para deixá-los atrás daquelas paredes fechadas.
Eles deixariam um presente para os troianos e pretendiam voltar para casa. Por ordem de Odisseu, eles construíram um cavalo, o cavalo de Troia, grande o suficiente para acomodar algumas dezenas de soldados dentro. Depois de levá-lo para os portões da cidade, os gregos fingiram sua partida e os troianos, convencidos de que haviam acabado de vencer a guerra, enrolaram o presente dentro de suas paredes. Naquela noite, os soldados ocultos abriram os portões para tropas e Troia caiu. 1. A 18ª emenda, Lei Seca. Durante a Lei Seca na América, entre janeiro de 1920, quando a 18ª emenda foi assinada até sua revogação em 1933, era ilegal fabricar, transportar ou vender álcool. Era para diminuir os níveis de criminalidade e reduzir a quantidade de dinheiro gasto em prisões. Era para nos limpar socialmente, bem como melhorar nossa saúde e higiene. Em vez disso, o que resultou foi uma explosão de crimes relacionados ao álcool e, eventualmente, uma aplicação da lei corrupta e um sistema político disposto a aceitar subornos ou fazer vista grossa. A proibição não impedia as pessoas de beber, apenas mudou o que e o onde. O contrabando aumentou e muitos bares clandestinos foram abertos. Por serem ilegais, as bebidas não eram regulamentadas, e o álcool contaminado matava em média 1.000 durante cada ano. Efeitos financeiros negativos inesperados também caíram sobre um país que espera uma economia inesperada. Por exemplo, os estados perderam receita anteriormente obtida com a venda de bebidas alcoólicas. Na sua opinião, qual das decisões que mostramos no vídeo de hoje foi a pior delas na sua opinião? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários do vídeo. E se você é curioso por natureza como a gente, não deixa de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo.